Nós vamos ver a análise de mercado de Wlamir Brandalize. E o comentário de hoje começa com a nossa avaliação com relação ao plantio americano. O plantio nos Estados Unidos começou aí na semana passada, das cereais do milho, no início de 2% da semana passada, e agora foi para 3% essa semana. Está atrasado perante a média, que é 5%, porque ainda continua muito frio, solo em muitos locais ainda quase congelado, e muita umidade, muita chuva, tem prejudicado o plantio. Então somente os estados mais ao sul do cinturão, os estados mais na parte baixa dos Estados Unidos, aí como Texas, que conta com o plantio evoluindo aí o Texas está com 57%, mas o Texas não é tão representativo na produção de milho, né? Então, estados importantes como Iowa não tem plantio nenhum ainda de milho. O plantio da soja deve começar a aparecer mais pro final do mês, mas com esse frio aí, provavelmente vai entrar o plantio efetivo mesmo em maio. E tem o mês inteiro de maio para ser plantada a soja, até a primeira semana de junho, que é períodos que normalmente eles podem plantar a soja. O milho, o período ideal de plantio, ele encerra no dia 20 de maio. Então, estamos aí com um mês pela frente para plantar o milho. Por isso que o mercado de Chicago não está tendo pressão grande ainda referente à questão climática, porque ainda tem um tempo ainda de praticamente 50 dias aí para se plantar a safra. Então, tem tempo tranquilo para eles plantar. Mas se o clima continuar assim, o inverno foi longo, continua sendo frio. Com relação ao mercado brasileiro, temos aí bons números da SECEX nas exportações. O acumulado nessas primeiras 2 semanas de abril na exportação de soja já passa das 5 milhões, está com 5 milhões e 43,8 mil toneladas. A média diária é muito maior do que o ano passado, está com mais de 504 mil toneladas dia. O embarque de soja esse ano, no acumulado do ano de janeiro até essa segunda semana de abril, já está com 22,2 milhões de toneladas. O ano passado, no mesmo período, eram 17 milhões de toneladas e era recorde histórico de embarque nesses primeiros meses do ano. Provavelmente aí no segundo semestre vai ter pouca soja para ser movimentada na exportação e também no mercado interno, né? Porque a safra é menor que o ano passado e o ritmo das exportações está bem mais agitado e acelerado do que foi o ano passado. Produtores ainda em ritmo lento das negociações da safra nova. Nesses últimos dias, os compradores nos portos têm aparecido na faixa de R$83, mas as ofertas de soja para a safra nova, para negociar, têm sido na faixa de 85 e 86, que foram os números negociados nas últimas 2 semanas. O mercado da safra atual segue na faixa 77 e 78 nos portos, para essa posição de abril e maio, e os negócios agora, nesses últimos dias, têm sido pontuais. Não está tendo muita pressão de venda, porque os vendedores querem na faixa de R$80 aí nos portos. Esse é o quadro da soja. O quadro do milho do Brasil, que a gente já comentou, nos Estados Unidos o plantio andando, atrasado, frio, problemas para plantar, com excesso de umidade, ainda teve nevasca no fim de semana. E aqui no Brasil a safrinha vai de vento em popa, está indo tranquila, com clima chuvoso regular. E o que a gente tem notado nesses últimos dias são reclamações de produtores do oeste do Paraná e alguns produtores até do Paraguai com relação a problemas aí nas lavouras, aí que está tendo morte súbita de milho dessa safrinha, principalmente as lavouras que foram plantadas mais cedo, as lavouras de dezembro e começo de janeiro. Está tendo muita planta de milho morrendo aí. E no global continuamos vendo essa safrinha como muito boa. Por enquanto estamos vendo ela com um potencial de uns 70 milhões de toneladas, ou ao redor disso, podendo ir um pouco acima, um pouco abaixo, mas tudo caminha para termos um recorde histórico de colheita dessa segunda safra, ou safrinha do milho brasileiro. A comercialização nos últimos dias dessa safrinha andou lenta porque no mercado interno continua sem pressão dos compradores, das indústrias que esperam receber balcão. O mercado de exportação mostra uma calmaria nos portos, R$36, R$37 dos compradores, e os vendedores querendo milho acima de R$40 nos portos para voltar a negociar. Então essa é a situação do mercado do milho neste momento, que está vendo a safrinha evoluir, e dentro de um mês aí teremos as primeiras colheitas desse milho da safrinha. Com relação ao mercado de arroz, continua pressionado aí no sul, o produtor colhendo, indo já para a reta final de colheita, restando poucas lavouras, pouco arroz para ser colhido, muitos produtores já fechando a safra, e o que a gente nota é que houve uma queda na produtividade, e o produtor apontando colheita menor, mostrando qualidade, em princípio, em grande parte das regiões, qualidade um pouco melhor, 59 a 60 de grãos inteiros, o arroz um pouco melhor, alguns locais aí, como Uruguaiana, alguns produtores comentando que nesse ano não terão arroz para parbolizar, ou seja, arroz com índice maior de quebrados, mas esses são pontuais aí nessas regiões aí que normalmente tem tecnologia mais alta, como é a Uruguaiana.
Mercado do arroz na faixa 39 a 43 reais, mercado firme, tentando ir para cima, vendedores forçando alta e a indústria aparecendo para comprar, tentando se abastecer, vendo que o ano vai ser de aperto na oferta e demanda, e então a indústria correndo atrás das ofertas aí de arroz que aparecem. Continuamos importando pouco nas últimas semanas em função do mercado de câmbio aí que segue forte aí, com o dólar acima de 3,85, que tem viabilizado muitos negócios nas importações brasileiras do arroz. E ao mesmo tempo segue embarcando contratos aí. Nós temos embarcado praticamente o dobro do que tem comprado no mercado de importação. No mercado de varejo, continuamos vendo aí um bom potencial de demanda. O mercado de gôndola está melhorando os níveis, está crescendo os valores. As gôndolas na faixa de 11,89 a 14, 15 reais. A média já indo para cima de 13, 14 reais. O quilo do arroz caminhando para a faixa de 3 reais aí nas gôndolas do varejo, sendo que as marcas nobres estão acima desses valores, acima dos 4 reais o quilo. E o mercado aparentemente parou de cair, já com demanda maior agora nesse momento aí de reposição do mês de abril. Estamos numa semana fraca de negócio aí junto ao varejo, porque é a semana da Páscoa. Normalmente os varejistas deixam de lado os alimentos básicos e partem para as negociações principais e tentar vender os ovos de chocolate, em função de que estamos num ano apertado do feijão, né? A primeira safra foi muito pequena, já sumiu toda. A segunda safra é uma safra dentro da normalidade, mas não há sobras em função da demanda aquecida. E aí vamos para a terceira safra, que é o irrigado, é pontual e normalmente chega lá no segundo semestre, que tende a ser um período de aperto. É isso aí, amigo produtor, aqui foi o Brandalize no Minuto do Produtor. E para fechar, não esqueçam, no próximo dia 23, a partir das 8 da manhã, em Rio Verde, teremos o segundo workshop do feijão. Estaremos lá comentando e fazendo as tendências, trazendo as tendências do mercado feijão, e também vamos comentar alguma coisinha sobre o mercado de milho e soja no segundo workshop do feijão em Rio Verde, Goiás. Um grande abraço a todos, aqui foi o Brandalize no Minuto do Produtor.